uma adega para vinhos em casa não precisa ser algo tão distante assim. Eu passei umas boas semanas utilizando a adega climatizada ELS de 34 garrafas a convite da própria ELS e gostaria de compartilhar a minha experiência com vocês. Eu não sou nenhum especialista em vinhos, mas eu pesquisei e usei bastante nos últimos tempos para te explicar da melhor forma os benefícios desse modelo. E claro, se você se interessar por ela, tem links na descrição e pode até estar rolando um cupom de desconto. Então dá uma olhada aqui embaixo porque isso daí depende da época do vídeo, tá? Sabendo disso, bora falar de vinho. Como sempre, eu gosto de abrir o vídeo retornando para o básico. Afinal, o que uma adega climatizada faz? Tanto esse modelo aqui de 34 garrafas da ELS, como qualquer outro modelo do mercado, tem como principal função a conservação dos vinhos, mantendo-os também preparados para o consumo. Só que tem um ponto engraçado aqui para quem não está muito habituado a esse segmento. Falar que um vinho é de consumo imediato quer dizer que ele deve ser aberto entre 2 a 5 anos depois de produzidos. Então o tempo funciona um pouco diferente para esse segmento. Por isso que conservar é tão importante para quem gosta de um bom vinho. Ele vai ficar no mínimo muito tempo armazenado. Existem também os vinhos de guarda média e longa, que podem passar fácil dos 10 anos com você. Eles são mais raros e em alguns momentos ainda mais delicados. Mas eu não sou esse tipo de consumidor. O que importa mesmo é que em todos os casos, os seus vinhos precisam ficar deitados, em temperatura constante, fresca e ao abrigo de luz. E você deve estar se perguntando agora, nossa, mas eu só compro e coloco na geladeira e sempre deu... Não deu certo. Não é assim que o bom apreciador faz. Primeiro que você precisa ter um espaço correto para aproveitar as oportunidades de rótulos que você gosta. E olha, a ELS tem opções entre 12, 24 e 34 garrafas. Dá para adaptar para o quanto você consome e o quanto você guarda por ano. Além disso, uma geladeira comum não entrega a maioria dos pontos de conservação que falamos anteriormente. Primeiro que um refrigerador comum transita entre 1 e 7 graus de temperatura. No máximo, um espumante estaria na temperatura adequada de consumo se você deixar sua geladeira na potência média para baixa. Então, se você consome vinhos da geladeira, no mínimo, você não está consumindo ele com a temperatura indicada. E calma, eu já fiz isso um tempo atrás também. Se você coloca os vinhos na geladeira, outro ponto é que você já deve ter encontrado um vinho oxidado. A geladeira não conserva. O tanto que você abre e fecha a porta da geladeira faz com que a temperatura dela não seja constante. Por isso que recomendamos que ovos fiquem, na verdade, dentro e não na porta. E sabe o que nós, os desavisados, fazemos? Colocamos a garrafa em pé na porta porque é onde tem espaço. Tá, ó, tudo errado, tudo. Mas eu ainda vou acrescentar uma coisa, tá? A geladeira ela pode trepidar bastante nesse abre e fecha e ser úmida o suficiente para trazer problemas também. Com isso, você pode oxidar o vinho através do ressecamento da rolha. Então assim, claramente a geladeira não é o lugar ideal para vinhos. Mas e só deixar ele fora, guardadinho e tudo mais? Bem, o vinho tinto deve ficar entre 13 e 18 graus centígrados. Os vinhos brancos entre 8 e 12 e os espumantes entre 5 e 7 graus. Depende do vinho, da época, do local, é um pouco mais complicado do que isso. Mas no geral essas são as temperaturas médias, assim, bem médias mesmo. E é justamente essa faixa de temperatura que uma adega climatizada como a ELS de 34 lugares, que a gente vai falar, passa a englobar. Até porque, se você é brasileiro, já manjou que dificilmente nós conseguimos atingir o mínimo de 15 graus na maioria das regiões. Mesmo na sombra, tá? Tem muito lugar quente por aqui. E se você tem um apartamento ou não tem um espaço fresco em casa, a adega climatizada vira a solução mais fácil e mais completa. Como eu já comentei, dá para você pegar os diferentes tamanhos que a ELS proporciona, 12, 24 e 34, e montar meio que um setup, fazendo cada um com uma temperatura, ou cada um com um tipo de vinho que você gosta, enfim, dá para fazer algo bem legal. O modelo que nós usamos por aqui, que vocês já viram, é o de 34 garrafas e que conta com medidas de 49,5 de largura por 43 centímetros de profundidade, além de quase 85 centímetros de altura. Ele tem uma cara bem sóbria e coube bem de boa aqui no estúdio, já que tem o acabamento todo em preto. Ele tem a frente totalmente em vidro full glass e tem várias camadas sobrepostas para não deixar a temperatura passar para dentro da adega. Esse é um equipamento bonito que conta com prateleiras cromadas ajustáveis e que a gente gostou bastante.
Na parte de fora está presente o controle de temperatura eletrônico, que junto com a presença de uma lâmpada interna LED, ajudam a não só deixar o equipamento quase como uma peça de decoração, como também limitar o número de vezes que você precisa abrir a porta. Então você quer checar se o vinho que você vai tomar à noite ou no final da semana realmente está lá na adega? Acende a luz, dá uma olhadinha e pronto, não precisa mexer com a temperatura dele. Vale comentar também sobre os puxadores embutidos na porta para facilitar a abertura sem deixar marcas de dedo na parte frontal. No dia a dia você pode até deixar passar isso daí batido, mas pra gente que grava produto e que precisa ficar limpando, foi rápido perceber esse detalhe. Aqui no estúdio nós optamos por mesclar vinho tinto com um pouco de vinho branco dentro da adega. A temperatura é selecionada entre vinho tinto, vinho branco e espumante, que são aquelas temperaturas que a gente falou anteriormente. Nós deixamos regulado para o tinto e a nossa ideia foi a seguinte: a gente deixa ali numa temperatura um pouquinho maior, que é a do tinto, e se precisar gelar um pouquinho mais o branco, é muito mais rápido passar dessa temperatura intermediária para uma um pouco mais gelada e claro, a gente também não influencia o tinto, que é o que a gente mais tem por aqui. Pode parecer que a adega só está refrigerando, mas também tem outros segredos aí por trás. Primeiro, que o compressor tem um sistema anti-vibração que ajuda a não estimular reações químicas que podem antecipar o envelhecimento do vinho. É aquilo que a gente já falou anteriormente que às vezes a geladeira faz. Esse mesmo sistema é bastante silencioso e econômico, permitindo colocar uma adega como essa em qualquer lugar. Na minha opinião, até mesmo perto de uma TV, ela não incomoda. Esse compressor tem 10 anos de garantia e é o coração de um equipamento refrigerador como esse, então também traz um pouco mais de tranquilidade com relação à durabilidade. Mas vale lembrar que mais do que apenas manter a temperatura, existe também um controle natural de umidade e de fluxo de ar dentro da adega, que permite essa conservação correta. Mas lembra que se o vinho for ficar muito tempo nela e você quer preservar ali tintim por tintim o rótulo, pode valer a pena enrolar em plástico filme para preservar essa parte, que é muito importante também. Outras dicas essenciais são: não instale a adega onde haja incidência direta de raios solares. Isso daí influencia na temperatura e no próprio vinho. Seguindo a mesma linha, não coloca do lado de forno, fogão, aquecedor ou qualquer coisa que esquente muito, porque você vai exigir mais do equipamento. Tome cuidado também com locais muito úmidos, isso pode ser um problema, e logo que ela chegar, deixe funcionar sem nada por 2 a 3 horas antes de colocar as suas garrafas. E aí, o que vocês acharam da adega climatizada da Els? Eu quero saber a opinião de vocês. Já tá com vontade de encher uma na sua casa também? Então, tem link aqui embaixo se você gostou. Pode ser que tenha até um cupom de desconto, dá uma olhada. E claro, eu quero sua opinião via comentários, o like se você gostou. E não esquece de se inscrever para receber ainda mais vídeos como esse, de guia de compra e de tecnologia. Obrigado, Els, pela parceria e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!